Sabe, tem momento da vida em que a gente simplesmente para, respira fundo e percebe que tá carregando um peso que ninguém pediu pra gente carregar. E eu tô falando isso porque eu também fui aquele tipo de pessoa que tentava controlar tudo, fingir que tava bem o tempo todo, fazer parecer que minha vida tava em ordem, quando na real tava desmoronando por dentro, sabe? Eu acho que você vai se identificar com isso porque ninguém passa ileso da vida sem ter esse momento de virar pra si mesmo e pensar, mano, o que eu tô fazendo, sabe? E eu tô gravando isso aqui desse jeito mesmo, sabe? Dentro do meu estúdio, com a cabeça cheia e o coração meio apertado, porque foi exatamente aqui, nesse ambiente silencioso, longe do barulho de todo mundo, que eu percebi muita coisa que eu precisava mudar. Aqui foi onde eu tive algumas das conversas mais sinceras comigo mesmo. Então, se você tá assistindo isso agora, quero que você sinta que tá conversando com um amigo, não com alguém tentando te dar um sermão ou te impressionar. E deixa eu ser honesto, eu demorei demais pra acordar, tá? Eu demorei pra perceber os ciclos que eu repetia, os erros que eu insistia, os padrões que eu não queria enxergar. E quanto mais eu demorava, mais pesado ficava. Não era só cansaço físico, era um peso aqui dentro. Um negócio que você tenta ignorar, mas que volta todo dia, na mesma intensidade. Eu comecei a perceber que eu não estava vivendo, eu estava só existindo. Acordava no automático, fazia tudo no automático. Era como se eu estivesse assistindo a minha própria vida de longe. E isso é assustador. Quando você sente que virou figurante da sua própria história, você percebe que alguma coisa está muito errada. Por muito tempo eu escondi tudo o que eu sentia. Não era porque eu era forte, era porque eu tinha medo. Medo de parecer fraco, medo de desapontar, medo de admitir pra mim mesmo que eu tava passando por um momento horroroso, sabe? Então eu fazia aquela coisa padrão, sorria, dizia que eu tava tudo certo, fingia que nada me abalava, mas por dentro, mano, por dentro eu tava quebrado. E é louco como a gente consegue enganar todo mundo, menos a gente mesmo. Você pode fazer a pose, pode dar a resposta pronta, pode disfarçar, mas quando você tá sozinho, não tem como mentir. E foi por isso que eu comecei essa conversa aqui, porque talvez você também esteja nesse ponto, cercado de gente, mas se sentindo sozinho do mesmo jeito. A verdade é que a vida dá sinais o tempo todo e eu ignorei todos eles. Primeiro veio a falta de paciência, aquela irritação do nada, aquela sensação de que qualquer coisa te tirava do sério. Depois veio a ansiedade, que eu dizia que era normal, a dificuldade de dormir, o peso no peito, o desânimo, a vontade de sumir por alguns dias, tudo sinal de que eu tava vivendo errado. Mas sabe o que eu fazia? Empurrava com a barriga. Falava pra mim mesmo, é só uma fase, tô cansado, isso passa. E não passava, só piorava. Porque nada muda quando você quer manter as mesmas atitudes. E eu tava preso em uma versão de mim que já tinha inspirado, mas que eu insistia em carregar. Teve um dia em que isso me pegou de jeito. Eu lembro nitidamente. Eu tava na minha moto, era tarde da noite, e meio que do nada eu precisei encostar, né? Eu desliguei o motor e fiquei ali no escuro, com aquele silêncio, e eu senti pela primeira vez em muito tempo um vazio absurdo. Uma sensação de, cara, eu tô perdido. Eu encostei a cabeça, sabe? Respirei fundo e falei, o problema sou eu. E eu não disse isso com raiva, eu disse com cansaço. Cansaço de tentar controlar tudo. Cansaço de tentar agradar todo mundo. Cansaço de ser o que eu não era. E quando essa frase saiu da minha boca, parece que a ficha inteira da minha vida caiu junto.
É difícil admitir que você é o problema, que você tomou decisões erradas, que você se envolveu com pessoas erradas, que você tolerou situações que nunca deveria ter tolerado. É difícil olhar pra dentro e perceber que você se sabotou por anos. Mas essa honestidade muda tudo. Porque você percebe que se o problema é você, a solução também é. E aí começa a parte mais complicada: mudar. Não aquela mudança de promessa, de discurso bonito. Eu tô falando de mudança real. Mudanças que obriga você a abrir mãos de partes suas que você achava que eram essenciais, mas que na verdade te destruía. E deixa eu te contar uma coisa que ninguém te fala. Você não muda porque tá motivado. Você muda porque tá cansado. Foi assim comigo. Eu não acordei um dia inspirado, decidido, empolgado. Não, eu acordei derrotado, exausto, farto de repetir os mesmos erros. E é nesse ponto que a verdadeira mudança começa, quando você simplesmente não aguenta mais. A parte mais dolorosa desse processo é descobrir que ninguém vai te salvar. Por muito tempo eu acreditava que alguém ia me entender, alguém ia me puxar, alguém ia me carregar, alguém ia ver além do meu silêncio e perceber que eu estava mal. Mas ninguém percebeu. E não é culpa de ninguém. Cada um tá lutando com suas próprias guerras internas. A verdade é simples. Ou você levanta, ou você afunda. E ninguém pode levantar você. Você pode até ter ajuda, mas o primeiro passo é sempre seu. E quando você finalmente aceitar isso, tudo muda. Porque você para de esperar, para de se vitimizar, para de achar que o mundo te deve alguma coisa. Você assume a responsabilidade. E a responsabilidade te liberta. Ela dói, mas ela te liberta. Foi aí que eu comecei a rever tudo, meus hábitos, meus relacionamentos, minhas escolhas. Percebi que eu era cercado de gente que me puxava para baixo e que a culpa não era dessas pessoas, era minha por permitir. Eu mantinha pessoas e situações que não fazia sentido, porque eu tinha medo de ficar sozinho. E quando eu percebi isso, eu precisei cortar muita coisa. E cortar dói, mano. Dói demais porque você não corta pessoas ruins. Tá chovendo. Você corta pessoas que você aprendeu a amar, mesmo sabendo que fazem mal. Você corta hábitos que te confortam. Você corta versões antigas de você que, por mais problemática que fossem, ainda eram familiares. A mudança exige despedidas. E toda despedida dói, mas crescer dói. Crescer é contraditório. Crescer é perder mais do que ganhar no começo. Crescer é limpar a bagunça que você mesmo fez. Crescer é admitir que você não estava pronto, mesmo achando que estava. Crescer é se olhar no espelho e finalmente ver a verdade. E a maior verdade de todas é que a dor ensina. Eu passei anos fugindo de qualquer dor emocional. Eu evitava pensar, evitava sentir. Eu achava que evitar a dor era ser forte. Mas hoje eu vejo que evitar a dor é se atrasar. Quando você foge, ela te segue. Quando você enfrenta, ela te educa. E foi enfrentando que eu comecei a entender quem realmente eu era. Eu percebi que muito do que eu sofria era consequência das minhas próprias escolhas, das minhas expectativas irreais, da minha necessidade de controlar tudo. Eu percebi que eu era mais ansioso do que acreditava, mais impulsivo do que admitia, mais carente do que parecia. E a parte mais transformadora de todas foi aprender a me perdoar. Esse passo é ignorado por muita gente, mas ele muda tudo. Porque enquanto você não se perdoa, você continua preso ao passado, preso aos erros, preso à culpa. E culpa paralisa. Culpa te impede de avançar. Quando eu comecei a me perdoar, eu comecei a caminhar. Eu parei de reviver erros antigos. Eu comecei a aprender
com eles. Eu parei de me torturar por ter sido alguém que eu não queria ser. Eu entendi que não importa o quanto eu tenha errado, o importante é o que eu faço daqui pra frente. E foi aí que a vida começou a se organizar. Não do jeito rápido que as pessoas pintam, mas aos poucos. A mudança vem no pequeno, no dia em que você escolhe ser honesto, no dia em que você decide dizer não, no dia que você corta quem não te faz bem, no dia que você para de romantizar situações que só te machucam, e principalmente no dia em que você finalmente assume o volante da sua vida. Não para dirigir perfeito, mas para parar de deixar a vida te levar sem rumo. Hoje eu vivo diferente, não perfeito, não iluminado, não forte o tempo todo, mas consciente. E essa consciência muda completamente a forma como você lida com tudo. Eu ainda erro, ainda tenho dias horríveis, ainda fico perdido às vezes. A diferença é que hoje eu percebo quando eu estou me sabotando. Eu percebo quando está errado. Eu percebo quando eu preciso pausar. Eu percebo quando eu preciso me afastar. E perceber é metade da cura. E agora eu preciso falar diretamente com você. Eu não tô fazendo esse vídeo para ganhar like, nem para parecer sábio. Eu tô fazendo porque eu sei o quanto dói viver do jeito que eu vivi. E talvez você esteja vivendo assim agora. Talvez você esteja carregando uma culpa que não precisava carregar. Talvez você esteja se prendendo a uma versão sua que já morreu. Talvez você esteja evitando o que precisa enfrentar. Então deixa eu te dizer algo simples, mas muito real. Você pode mudar a sua vida inteira. Não importa o que aconteceu, não importa quem te machucou, nada disso define seu futuro. O que define é o que você decide fazer daqui pra frente. E isso começa com uma conversa honesta. Começa com você entendendo que ninguém vai te salvar. Mas que isso não significa que você está sozinho. Significa que você tem poder. E principalmente começa com você parando de fugir daquilo que no fundo você sabe que precisa enfrentar. Porque eu prometo, quando você parar de fugir, o mundo para de te perseguir. Se você chegou até aqui, é porque você precisa ouvir isso. E eu espero de verdade que depois desse vídeo você tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Porque a sua vida pode mudar completamente, mas ela só muda quando você muda primeiro. E se você gostou do conteúdo e quer mais vídeo como esse, acesse esse outro que tá aparecendo aqui no card final, tá? E a gente se vê em alguns segundos. Foi!